Pessoal, então, continuando o nosso estudo, agora na página 128, cada encontro entre duas faces é chamado de aresta. Então, vamos entender aqui. Essa parte aqui, ela está encontrando com essa, não tá? Então, essa parte aqui é uma aresta, essa aqui é outra aresta, aqui outra aresta, aqui mais uma aresta e assim por diante. Manipulando a peça montada, quantas arestas é possível perceber? Então, vamos contar. Aqui em cima, do lado de cima, nós temos 4. 1, 2, 3, 4. Então, significa que embaixo também nós temos 4. Dá 8. Tá, agora contando aqui do lado. 9, de cá 10, de cá 11, de cá 12. Então, nós temos 12 arestas. O ponto de encontro de cada 3 arestas recebe o nome de vértice. Então, aqui, nesse cantinho aqui, aonde ela se encontra, é chamado de vértice. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. E embaixo, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos o encontro e deu para perceber que a gente tem 8 vértices. Então, vamos revisar. O ladinho é chamado de face. Cada um desses lados aqui, chamado de face. A vértice é o encontro de uma com a outra. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais uma embaixo, 8. A aresta é esse lado aqui. É essas linhas aqui. Então, se tem 4 embaixo, 4 em cima, e dos lados que não foram contados tem mais 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 arestas, 4 em cima, 4 embaixo, 2 de cada um dos lados. Um cubo, então, ele tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Agora vamos para a próxima atividade. Turma, nesta figura, que representa um cubo, cada aresta visível está identificada por uma letra. Então, D, C, B, A, H, E, I, G, F, certo? Agora, a primeira pergunta. Qual aresta é o encontro das faces? Verde com a vermelha. Então, veja bem. A verde está aqui, a vermelha está aqui. Qual é a aresta que está no encontro das duas? É a aresta A. Muito bem. Agora, vamos para a próxima. Entre a face vermelha e a face amarela está a aresta E. Então, vamos responder aqui. Agora, entre a aresta verde, que é essa, e a aresta amarela, aliás, a face verde com a face amarela está a aresta B. Então, vamos responder aqui. Ok. Agora, a próxima pergunta. Quantas arestas não estão visíveis? Bom, essa imagem aqui é diferente dessa verde aqui. Nessa verde, a gente pode perceber as arestas que estão escondidas. E nesse cubo aqui de baixo, não dá para a gente ver as arestas escondidas. Então, nós vamos analisar esse outro aqui. Bom, então, a aresta escondida, pontilhada aqui, eu tenho uma, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho a terceira. Então, quantas arestas não estão visíveis? 3, certo? Agora nós estamos na página 129. Observe ao lado a figura que representa uma pirâmide e responda as questões. Quantas faces a pirâmide representada tem? Então vamos numerar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. Quantas arestas essa pirâmide tem? Então vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. E quantas vértices? Vamos contar então? 1, 2, 3, 4, 5. As vértices é a mesma coisa dos cantinhos. Então, tem 5 cantinhos, 5 vértices. Confirme suas respostas manuseando um objeto que lembre uma pirâmide como essa, contando o número de faces, de arestas e de vértices. Aqui em casa, eu não tenho nenhum objeto que parece uma pirâmide para mostrar para vocês. Se vocês tiverem aí, coloque ela na mão, vai virando que você vai entender melhor. Observe ao lado a figura que representa um prisma triangular. E responda as questões. Quantas faces o prisma triangular representado aqui tem? Vamos contar então. Então, turma, tem essa parte da frente aqui, que é 1, aqui 2, aqui 3, desse lado 4, desse lado 5. Então, tem 5 faces. Agora, vamos contar as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e essa do meio 9. 9 arestas. Vamos contar agora as vértices, os cantinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. Pessoal, agora nós vamos para a atividade 4. Observe a representação dos sólidos geométricos abaixo. Qual é a cor das figuras que representam o sólido que tem 6 vértices? Bom, então vértices são os cantinhos. Então, vamos contar. 1, 2, 3.
4, 5, 6. Então, o amarelo. Agora, vamos ver o roxo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é o amarelo e o roxo. Que tem 15 arestas. Agora, vamos conferir a aresta do objeto azul. Vamos contar quantas tem. Então, olha. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 15 arestas é o objeto azul. Agora, que tenha 5 faces, ou seja, 5 lados. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e o 5, certo? Pessoal, agora eu estou na página 130. Observe os sólidos geométricos representados abaixo. Então, eu tenho esse laranja, esse azul, esse verde e esse vermelho. O prisma triangular. Vamos analisar o prisma triangular e ver o número de faces que ele tem, o número de arestas e o número de vértices. Lembrando que faces são os lados. O número de arestas são aqueles lados quando encontra, são os encontros. E o número de vértices são os cantinhos. Então, vamos fazer. O prisma triangular, ele possui 5 lados, 9 arestas. Agora, vamos contar quantos vértices, quantos cantinhos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cantinhos. Então, eu vou colocar o número 6 aqui. O cubo possui 6 faces. Lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele possui 6 faces. Quantas arestas ele possui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele possui 12. Agora, vamos ver quantos cantinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um cantinho aqui, 8. A pirâmide, ela possui 5 faces, 8 arestas. Agora, vamos contar as vértices, que são os cantinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 5 vértices. Paralelepípedo. Quantas faces ele possui? Vamos numerar? 1, 2, 3, 4, 5 e de cá 6. 1, 2, 6. 6 faces. Vamos contar as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, os cantinhos, as vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui 8. Pessoal, quais são as características comuns que você observa entre o cubo e o paralelepípedo? E quais as características diferentes? Converse com os colegas e o professor. Bom, o que eles têm iguais dá uma olhada. O cubo tem 6 faces, o paralelepípedo também. O número de arestas dos dois também é igual e o número de vértices também é igual. Então, o que tem de igual? Eles têm acentuado, porque é plural, o mesmo número de vértices, vírgula, arestas e faces. Agora, o que eles têm de diferente? De diferente, eles têm a forma. Olha, o cubo parece um quadrado e o paralelepípedo parece um retângulo. Então, o que eles têm de diferente é a forma. Então, nós vamos escrever assim: eles são diferentes na forma. Número 6.
Qual dessas peças falta na figura ao lado para montar um cubo? Explique aos colegas como você pensou para responder. Então, olha só, tá faltando uma peça aqui e outra aqui. Pause o vídeo e tenta ver qual é a peça que encaixa aqui. Então, a peça que está faltando para encaixar aqui é a peça 4. Explique aos colegas como você pensou para responder. Olha, gente, é só contar. Aqui falta um quadrinho, aqui falta outro. Então, faltam 3 quadrinhos. E a peça que tem 3 quadrinhos e que apresenta o encaixe perfeito para completar esse cubo aqui é a número 4. Ela possui a quantidade e possui a forma correta, certo? Então, vamos responder. É a peça 4. Ela possui a quantidade de cubinhos e a forma necessária